Anitta e a torcida jovem contra Bolsonaro. Quero conversar com vocês um pouco a respeito desse movimento que se iniciou aí nessa última semana, onde a Anitta e outros tantos artistas seguiram esse mesmo mote de trabalhar contra Bolsonaro ou de convencer os jovens a tirarem o título de eleitor para votarem contra Bolsonaro nas eleições presidenciais desse ano. Quero conversar com vocês um pouco sobre isso e trazer, claro, reflexões e por que não pensarmos um pouco fora do senso comum acerca dessa e outras questões. Bom dia, Samara. Bom dia, Gus. Por favor, vocês podem me dar um retorno se o áudio está de bom tom para vocês, se vocês conseguem me ouvir alto e claro. Se possível, eu ficaria muito feliz se vocês me dessem esse feedback. Samara, Gus, vocês podem me dar esse feedback se o áudio está de bom tom, se vocês conseguem me ouvir. Obrigado, Samara. Samara disse que está de bom tom. Então vamos aguardar o pessoal entrando. Lembrando, claro, que a live ficará salva para a posteridade. O assunto, acredito eu, ser de extrema relevância, né? E esse é um compromisso que eu firmo com vocês aqui. Opa, bom dia, Yuri. Yuri se fazendo presente, meu queridíssimo amigo, professor também, assim como eu. E acredito eu ser mais do que importante que nós, professores, e que estamos em contato diário com os jovens, com os adolescentes, tenhamos uma certa, digamos assim, uma certa ressalva para esse movimento de cunho político social que está se desenhando na internet, de convite aos jovens para participar da vida pública. De antemão já aviso que talvez a minha opinião não vá ser do agrado de todos, afinal de contas isso é humanamente impossível, mas penso eu que existem alguns nuances que não estão sendo comentados ou até mesmo suscitados no debate público acerca de toda essa questão. Bom dia, Fábio Silva. Bom dia, Cauã. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa live. Pessoal, fiquem à vontade, claro, tanto para participarem através de interações, perguntas, comentários e dúvidas, que eu farei questão de responder ao final dessa nossa live, como também enviar para outras pessoas, né? Tem um botãozinho que vocês podem enviar para que outras pessoas acompanhem essa nossa conversa aqui nessa manhã de hoje. Então vamos lá. Bom, sem mais delongas, até porque a ideia aqui é que seja mais uma vez uma live não muito longeva, né? Olha a Leia se fazendo presente aqui. Bom dia, Leia. Bom, então vamos lá. Qual foi a notícia que circulou, em especial no Twitter, né, que é uma rede social que eu sou, digamos assim, aficionado por acompanhar as discussões que lá acontecem. Sou um usuário péssimo, uso muito pouco, quase nunca, na verdade, mas acompanho, assim, todo dia eu entro no Twitter para ver o que está se discutindo, seja nos trends ou até mesmo das pessoas que eu sigo. Bom dia, Edmilson. Edmilson, meu queridíssimo amigo aqui se fazendo presente também. Então, pois bem, a grande discussão dessa semana, um dos assuntos que virou trend, ou que virou, digamos assim, manchete e notícia, tanto no Twitter quanto fora dele, porque o que acontece no Twitter acaba sendo repercutido em outras redes sociais, inclusive jornais e outras mídias deram a notícia, o fato de que a Anitta fez algumas postagens no seu Instagram e nas suas redes sociais dizendo que ela não consegue mais salvar o Brasil sozinha e que ela precisa da ajuda de outras pessoas. E quais seriam essas outras pessoas? Os jovens. E aí ela elencou, e motivou, melhor dizendo, fez uma campanha para que os jovens, né, de idade ali entre 16 a 18 anos, que não são obrigados a participar do pleito eleitoral, tirassem o seu título de eleitor para participar da campanha eleitoral desse ano de 2022 para votarem contra Bolsonaro. E aqui eu já inicio a primeira reflexão para vocês verem a que par está a situação política em nosso país, claro, no mundo como um todo, mas vamos focar aqui a princípio na realidade brasileira, né? Onde um artista, e aqui eu não quero fazer juízo de valor sobre a música da Anitta, eu particularmente não é o meu estilo musical preferido, de forma nenhuma, mas respeito as pessoas que porventura gostem. Agora, nós estamos a viver num cenário um tanto quanto não muito agradável, onde um artista, né, com músicas, no meu ponto de vista, no meu gosto, altamente questionáveis e que influenciam os jovens de uma maneira não muito benemérita, ao meu ver. Se você for olhar, por exemplo, as últimas músicas da Anitta, são músicas que não passariam, por exemplo, na censura, no crivo de idade de jovens de 14, 15, 16, 17 anos, porque justamente são músicas que têm um forte apelo sexual, um forte apelo midiático envolvendo drogas e uso de substâncias não ilícitas, e é essa mesma pessoa que está convidando os jovens a fazer parte do processo eleitoral para votarem contra Bolsonaro.
E aqui já faço uma segunda reflexão. Qual foi o momento, em que momento, né, que nós brasileiros paramos de refletir um pouco mais sobre as coisas que acontecem ao nosso redor e, acima de tudo, e o mais preocupante, a levar a sério a opinião de artistas no tocante à vida política, à vida pública. E por que eu digo isso? Não desmerecendo tão somente a Anitta, mas qualquer outro artista de qualquer natureza que tenha essa mesma bandeira política. Pois os artistas, eles sofrem numa medida totalmente distinta e bem diferente da maior parte da população quando a gente há de se falar sobre política. O que é que eu quero dizer com isso? A Anitta está totalmente descolada da realidade, né, de nosso país, pois ela vive em outros universos, ela vive em outros mundos, mas, no entanto, quando a Anitta se posiciona a convidar os jovens para participar da vida política, ela é ovacionada e a própria mídia não questiona isso e acha isso super natural, inclusive compra esse discurso como vários outros artistas, inclusive, compraram, a exemplo da Pablo Vittar, a exemplo até, inclusive, de atores internacionais como Mark Ruffalo, o ator que interpreta o Hulk, também fez coro que os jovens brasileiros devessem participar da política, não para entenderem o que é política, não para estudarem o que é política, não para conhecerem o que é política e quais são as implicações de um voto na urna na sua própria vida, mas tão somente para fazer campanha contra Bolsonaro. Então veja, o movimento iniciado pela Anitta e seguido por outros tantos é um movimento, na primeira ordem, destrutivo e não construtivo. Por que eu digo isso? Não vejo problema algum, problema nenhum que os jovens tenham interesse em participar da vida política. Não vejo problema algum que os jovens tenham interesse em sentar a bunda na cadeira, ler um livro, estudar e conhecer a política, até mesmo os candidatos que se colocam à disposição do eleitorado brasileiro. O meu grande problema é quando o motivo pelo qual os jovens deveriam participar da vida pública é tão somente para destruir uma outra pessoa, para destruir uma outra candidatura. Porque, ao meu ver, isso faz com que a real intenção fique um pouco, tanto quanto escondida, um tanto quanto subterrânea, que, na verdade, a Anitta e outros tantos intelectuais e artistas que seguiram esse mote não estão preocupados de forma alguma com o futuro do Brasil, mas tão somente em fazer valer o seu ideal político, a ideologia que esse determinado artista acredita. Por que eu digo isso? Os jovens, na minha humilde opinião, têm uma participação fundamental e imprescindível na mudança real da política. Eu mesmo sou 100% a favor que os jovens participem da vida política, mas é necessário, ao mesmo tempo, um certo afastamento e um certo temor de achar que, por ser jovem, você já sabe das coisas, quando na verdade é o contrário. A juventude, ela traz, né, certas, digamos assim, certas fraquezas e falta aos jovens, em sua grande maioria, um conhecimento em totalidade dos problemas que circundam a própria vida humana. Então, quando você vê jovens querendo participar da vida política, não para construir algo, mas para destruir, é muito preocupante. E aqui, eu preciso abrir um parênteses, de forma alguma, vocês que estão me ouvindo, encarem isso aqui como sendo uma defesa intransigente ou irreparável do presidente Jair Messias Bolsonaro. Apesar de ter sido eleitor do mesmo, apesar de ter feito campanha pelo Bolsonaro na última eleição, eu mesmo tenho inúmeras e severas críticas para a forma como o Bolsonaro está gerindo o nosso país. Todavia, isso não quer dizer que eu vou me somar a um movimento, a uma claque que tenta tão somente arregimentar jovens numa espécie de gados, né? Como se os jovens fossem gados e eles sequer pudessem questionar o status quo político que opera hoje em nosso país. Por que eu digo isso? Mais uma vez, repito, né? A juventude, nós temos essa visão, e eu já fui jovem, claro, apesar de me considerar ainda no alto dos meus 32 anos, mas me esforço para estar a par do que acontece no ambiente da juventude. Nós temos esse preconceito, esse conceito prévio de que a juventude é um momento de rebeldia, de liberdade, de amor àquilo que é desconhecido. E isso é uma lei do engano, né? Como já nos ensinava o professor Olavo de Carvalho em um dos seus artigos mais famosos, chamado Imbecil Juvenil, quando o professor Olavo dizia que, na verdade, isso não existe. Quando o jovem, muitas das vezes o jovem, ele sente-se cooptado a participar de uma determinada gangue, um determinado movimento político ideológico, para ele não se sentir sozinho, para ele não se sentir excluído. Então,
Quando, na verdade, o jovem deveria se valer justamente da sua virilidade mental, intelectual, até mesmo de corpo, para tão somente estudar, conhecer e refletir sobre as coisas, para aí depois, passar alguns meses, passar alguns anos, ele poder, de fato, emitir opiniões políticas sobre aquilo ou aquela outra questão, aquela outra querela que esteja em voga na sociedade. E não se fazer, digamos assim, ser dominado, ser cooptado por um movimento político iniciado por uma cantora pop que pouco ou nada, na minha ótica, contribuiu para o verdadeiro debate político público em nosso país e que tem como modus operandi não a construção de algo na política, mas a destruição de algo que ela não gosta. E aí você vê muitos jovens, né? Inclusive, segundo dados do TSE, um pouco mais de 10% dos jovens foram tirar o título de eleitor até o presente momento, sendo que agora todo o processo é feito de forma online. Por isso iniciou-se, inclusive, esse movimento. E por que, ao meu ver, esse movimento se iniciou? Aqui é uma leitura que eu faço, claro, podendo ela ser questionável e totalmente, digamos assim, não necessariamente a verdade. Essa é a minha leitura política acerca desse movimento. Porque observou-se que na última eleição, o pêndulo da balança que acabou ajudando com que Bolsonaro fosse eleito foram justamente os adultos e os mais velhos, porque são esses os que mais sofrem dos problemas estruturantes em nosso país, como, por exemplo, a segurança, a saúde, a corrupção desenfreada que foi colocada em prática pelas últimas gestões do Partido dos Trabalhadores. Então, certamente, acredito eu, que foi esse público ali por volta dos 40, 50, até mesmo 60 e além da terceira idade, que fez com que pendesse, né, a balança a favor do Jair Messias Bolsonaro. E claro, um movimento desse não se inicia de forma gratuita. Ao perceber esse movimento das pessoas mais velhas, mais idosas ou até mesmo mais vividas, que estão, em certa medida, em grandíssima medida, ao lado do Jair Messias Bolsonaro, ou melhor, estavam na eleição passada, iniciou-se essa campanha para que os jovens que sofrem, claro, com todos esses problemas que eu acabei de citar aqui a vocês, saúde, segurança, educação e todos os outros problemas estruturantes de nosso país, mas eles sofrem de uma forma diferente. E por isso, talvez, esses movimentos novos políticos aí, esse encabeçado pela Anitta e outros tantos artistas e intelectuais que seguiram o movimento, querem atacar justamente o jovem, não porque eles acreditam que o jovem podem mudar significativamente a política, mas porque é muito mais fácil você controlar, você comandar, você arregimentar uma mente ainda juvenil, uma mente ainda em formação. É muito mais difícil você convencer, ou até mesmo você mudar o pensamento de um adulto, de um idoso, coisa que o valha. Enquanto que os jovens, eles são muito mais facilmente arrebanhados, né? Uma espécie aqui, claro, fazendo uma menção indecorosa, de certa forma, não quero com isso dizer que todos os jovens irão ou farão parte desse movimento, ao meu ver, gadio, né? A gente fala muito sobre essa palavra, são os gados, aquelas pessoas que votam em Bolsonaro são gados. Agora você, jovem que está me assistindo, reflita, né? Ao você participar de um movimento sem sequer questionar se você entende política, se você compreende, por exemplo, conceitos básicos da política, direita, esquerda, as revoluções, sejam ela gloriosa, a Revolução Liberal, a Revolução Francesa e outras tantas revoluções, qual será verdadeiramente a sua contribuição para o debate público? Se você soma-se à fileira desses jovens que vão tão somente participar da eleição para votar contra Bolsonaro sem sequer questionar, bom, ao meu ver, você é tão gado quanto aqueles que você dizem ser gados por apoiar Bolsonaro. Com isso, não quero dizer que um jovem não possa, através de algumas leituras, através da aquisição de algum conhecimento, ser contra Bolsonaro. Não vejo problema nenhum nisso e isso pode acontecer, claro, e certamente haverá de acontecer. A grande questão e a grande reflexão que eu faço aqui nessa manhã de hoje é a qual ponto essa indignação ou essa torcida jovem contra Bolsonaro ela é realmente fruto de um estudo, fruto da aquisição, do adquirir de um conhecimento, quando não tão somente por uma pressão de modinha, visto que os jovens são facilmente, digamos assim, comungados, são facilmente conectados a essas modinhas e amam fazer parte desse tipo de movimento, não tão somente porque eles entendem que eles precisam fazer parte de determinados grupinhos. Os jovens possuem, no seu caráter psicológico, uma certa necessidade de fazer parte de um grupo, de fazer parte de uma panelinha, de fazer parte de um rebanho, e aqui eu não quero dizer de forma alguma, de forma indecorosa ou pejorativa, mas tão somente é o que eu observo
nos jovens, né? E aqueles jovens que porventura ousam sequer questionar o status quo, ou até mesmo esse movimento da Anitta e a torcida jovem contra Bolsonaro, esses irão sofrer certamente em sobremedida, porque serão taxados como sendo ignorantes políticos ou que querem tão somente destruir o Brasil. Quando, na verdade, muitas das vezes esses jovens estão preocupados de fato em, sentar a bunda na cadeira, estudar, conhecer de fato a realidade política, não quer que Bolsonaro acertou, não quer que Bolsonaro errou, não quer que Lula acertou, não quer que Lula errou, não quer que o governo Dilma acertou e errou, e qual é o melhor arranjo político para os próximos anos, para as próximas décadas em nosso país. Essa seria, ao meu ver, a verdadeira reflexão que os jovens deveriam fazer. Aproveitar a sua juventude mental, o seu vigor físico, a sua energia e disposição intelectual para não se fazerem somar a fileira de gados ou de jovens que tão somente não querem construir nada, mas sim destruir o outro. Essa é a grande reflexão que eu trago aqui a vocês nessa manhã de hoje. Problema nenhum, claro, nos jovens que quiserem fazer parte, aderir a esse movimento da torcida jovem, que assim eu apelidei, contra o Jair Messias Bolsonaro nessa eleição. Agora reflita, se você de fato está fazendo isso por livre e espontânea vontade e consciência, ou tão somente para fazer parte de um movimento, fazer parte de uma panelinha, fazer parte de um conchavo e não ser visto por seus pares, por seus semelhantes, como sendo um pária ou coisa que o vale. Essa é a grande reflexão que eu quero trazer aqui nessa manhã de hoje. Pois bem, pessoal, é isso. Vou encerrando aqui essa nossa live. Claro, fazendo a recomendação do artigo do professor Olavo de Carvalho, que está presente aqui nessa sua coletânea, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser o Idiota, um artigo de prenome Um Imbecil Juvenil, um artigo fantástico, onde o professor Olavo de Carvalho vai falar justamente sobre essa questão de como os jovens eles deveriam, antes de se envolver em questões de cunho político e social, refletir um pouco sobre sua própria condição antes de sair emitindo opiniões à torto e à direita, né? Bom, temos aqui alguns comentários. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixa eu só dar uma lida aqui, né? O meu amigo Jamison colocou aqui fora Bolsonaro. A amizade continua a mesma, Jamison. O Breno Carvalheiro, um abraço, professor. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Estão perdidos no coletivo. Pois é, Samara, né? Eu que fui professor, e sou ainda professor, durante quase uma década estive em sala de aula, ministrando e proferindo aula a adolescentes. Eu percebo que são poucos os jovens que questionam o status quo, que refletem sobre as condições sociopolíticas que o circundam. Muitos preferem tão somente dizer sim, dizer amém a tudo, sem sequer questionar. E muitos desses jovens, inclusive, não sabem aquilo que dizem defender. Eu me recordo muito de um fato que aconteceu comigo há muitos anos atrás, Samara, e aí eu consigo linkar muito com o que você falou. Durante muitos anos, diversos alunos me viam como uma figura sendo proeminentemente literária, ou seja, eu até hoje, né, de certa forma, agradeço a dona Josefa, minha mãe, por esse, digamos assim, esse amor à literatura. Não sei se eu já contei isso aqui, se não eu conto de novo. Se eu já contei, eu conto de novo. Se eu não contei, eu conto agora pela primeira vez. A minha mãe, ela trabalhava como dona de casa, como diarista, e em uma dessas casas, vez ou outra, levava a mim e a meu irmão. E numa dessas casas, claro, não podia ficar, digamos assim, na casa grande, né, para não atrapalhar o serviço diarista que minha mãe fazia, mas nessa casa tinha um quarto ao fundo que era uma espécie de depósito de livros ou biblioteca dessa determinada família. E eu passava, né, sábado e domingo, quando minha mãe ia para essa casa e acabava me levando, vez ou outra, eu passava horas e horas a fio trancado nesse quarto, né, claro, voluntariamente, é óbvio. A casa era gigante, era uma mansão, eu podia transitar por vários lugares, mas era ali onde eu me encontrava, onde eu me sentia seguro, era envolto ali por vários livros e revistas e tudo mais. Ou seja, eu entendi desde aquela época que o que estava ali dentro daquele quarto, daquele espaço, Samara, poderia justamente me afastar desse pensamento coletivo dos jovens, né? E aí você tem essa visão de que muitos alunos meus tinham, Samara, o professor Leonardo é inteligente, está sempre lendo livro, está sempre compartilhando seu conhecimento na internet, Samara. Que aí aconteceu uma determinada situação onde eu me manifestei na internet acerca de um assunto muito sensível para alguns jovens, essa questão da identidade, de gênero, do sexo ou coisa que o valha. E os mesmos jovens que outrora tinham em mim uma referência, um certo espelho de conhecimento, da noite para o dia, só porque eu me posicionei contrário a um assunto sensível que eles julgavam ser essa questão da ideologia de gênero, da identidade de gênero,
da transexualidade, passaram a me considerar como sendo um ignorante, um burro, né? Inclusive fizeram vários movimentos nas minhas redes sociais dizendo que eu era um idiota, dizendo que eu era um iletrado, né? Sendo que no dia anterior eu era uma pessoa inteligente porque justamente lia, né? E aí, Samara, quando você ia questionar, inquirir esses jovens do porquê esse posicionamento contra a minha pessoa, sendo que em um momento anterior eles me viam como uma certa referência intelectual, muitos deles não sabiam dizer, simplesmente porque ouviram falar que eu havia dito isso, aquilo ou aquilo outro sobre determinado assunto, né? O coletivo para o jovem, ele é muito mais atraente, né? Você ser um jovem que não faz parte da panelinha ou de grupos políticos ideológicos ainda na adolescência, faz com que você seja um jovem um tanto quanto recluso, ou até mesmo como se você tivesse uma espécie de lepra ao não querer fazer parte desses grupinhos, dessas panelinhas, né? A Jennifer aqui, muito obrigado pela presença, Jennifer. Ótima colocação, professor. Cabo de dia aqui se fazendo presente. O Gus comentou aqui, sendo jovem menor de idade, terei meu título, mas não por causa da massa que estão forçando a forma de pensar da juventude. Inclusive, me considero contra muito desse posicionamento. Pois é, Gus, né? Como eu disse há momentos anteriores aqui nessa nossa live, eu não sou contra que os jovens participem da política, eu não sou contra que os jovens tirem o título, eu não sou contra que os jovens conheçam de fato a vida pública, a vida política. Agora, fazê-lo tão somente por conta de um movimento destrutivo contra um indivíduo, eu seria contra se fosse do outro lado também. Se fosse, por exemplo, Lula fosse presidente e o outro lado iniciasse uma campanha para que os jovens participassem da política tão somente para destruir uma pessoa. Ao meu ver, isso é muito pouco produtivo. Isso é contraproducente ao debate público e aberto de ideias políticas que, infelizmente, acontecem muito pouco em nosso país ainda de uma forma, digamos assim, saudável e benemérita, né? Bom dia, Carol. Samara, já fui chamada de transfóbica porque discordo de trans em esportes. Não pode... Pois é, né? Vivemos um tempo um tanto quanto perigoso para abordar certas questões. O Magno se fazendo aqui presente. Então é isso, pessoal. Vou encerrando aqui essa nossa live de hoje. Espero que vocês tenham gostado, curtido. Lembrando, a live vai ficar salva. O Saulo chegando aí agora. Bom dia, meu amigo Saulo. Mas espero que vocês tenham entendido qual é a minha reflexão aqui nessa nossa live de hoje. Nada contra os jovens fazerem parte da política e tirarem o seu título, mas que isso seja por um motivo consciente e que os jovens entendam que eles devem participar da vida política, da vida pública, não para destruir alguma coisa, mas sim para construir algo, para entenderem de fato o que é a política e como ela impacta a nossa vida, como ela impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Tá, gente? Então é isso. Que vocês tenham um domingo abençoado pela frente, que Deus os abençoe enormemente. Nos vemos na próxima live, no próximo domingo e no decorrer da semana. Até a próxima, que Deus os abençoe enormemente.